Que o Espírito Santo nos ajude a mergulharmos neste tema proposto para o Exército de São Miguel esta noite, passo a passo para uma confissão bem feita. Então, mais uma vez, eu acolho você que está nesta noite em ordem de batalha para lutar contra os próprios pecados, os vícios, as misérias que estão na nossa vida e que atrapalham a nossa conversão e a nossa caminhada rumo ao céu. Já cantamos agora, clamando o Espírito, vamos entregar este momento de pregação também, clamando que o próprio Espírito prepare o nosso coração para que seja uma terra boa, para acolher a boa semente da palavra. Deus eterno e todo-poderoso, na Tua presença nos colocamos mais uma vez para este momento de formação. Ajuda-nos, Senhor, com a Tua graça. Derrama sobre nós o Espírito da verdade e nos convença desta verdade. Fala-nos não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos escutar. Tira-nos da nossa zona de conforto e leva-nos para águas mais profundas, porque é lá que o milagre acontece. Te pedimos tudo isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, mais uma noite, mais um momento de formação e hoje algo essencial na vida de todo cristão católico, a questão da confissão. Ontem nós falamos e muitos assistiram hoje esta ministração, que ontem foi uma batalha com essa internet, hoje, graças a Deus, tudo se resolveu e milhares de fiéis, membros do Exército de São Miguel, assistiram durante o dia a formação de ontem, que foi sobre os pecados de estimação, chamados pecados veniais. Muitos pecados veniais tendem a um pecado mortal. Hoje nós vamos falar sobre o passo a passo para uma confissão bem feita. Meus irmãos, eu falo como padre e como confessor. É interessante, me entenda bem, a fila da confissão, ela está diminuindo. E não diminui a fila da comunhão. Por que eu digo isso? Porque a igreja, que é nossa mãe, nos pede, nos seus mandamentos, que haja pelo menos uma confissão anual bem feita, pela Páscoa da Ressurreição. E claro, sempre que houver pecado mortal, antes da comunhão é necessário a confissão. E nós vemos muitas pessoas que entra ano, sai ano, elas não comparecem ao confessionário, mas elas não se afastam da comunhão, elas continuam comungando com uma vida de adaptação e não de conversão. Nós convivemos, quando eu falo nós, são vocês, eu falo nós para ficar mais agradável de ouvir, não é verdade? Porque vocês convivem ou não, mas lá no seu trabalho, no seu prédio, na sua escola, você convive com pessoas que não são católicas. E muitas ficam falando e você vai ouvindo e você começa a ter dúvida daquilo que é doutrina da nossa igreja, que é ensinamento da nossa igreja. Por isso, digo, repito, triplico, precisamos ter o catecismo da Igreja Católica. Precisamos ter na nossa casa este livro da nossa doutrina. E siga o meu conselho. Adquira uma boa Bíblia, compre o seu catecismo, porque do jeito que as coisas estão indo, daqui a pouco nem Bíblia nem catecismo será vendido mais.
E por esta onda que está hoje de acolhimento, de adaptação, de justificação, daqui a pouco eles vão também mudar o catecismo. Isso não custa nada. Daqui a pouco já lançam outro catecismo bem adaptado aos pecados odiernos. Então, adquira o seu catecismo, seja fiel a esse, porque é um ensinamento sólido da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é raro você ouvir numa roda, num almoço, as pessoas falando assim: eu me confesso com Deus. Eu e Deus nos entendemos. Eu acho que eu não tenho... Eu acho. Esse acho aí é para talhar o sangue, né? Eu acho que eu não preciso confessar com o padre. O padre é um homem igual eu, é um pecador igual eu. Por que eu vou ficar ajoelhando e pede padre? Eu confesso é com Deus. Veja como que pensamentos protestantes vão entrando no pensamento de muitas pessoas católicas, que não buscam o sacramento da confissão. E quando buscam, não sabem se confessar. O tema de amanhã é o exame de consciência. Nós vamos falar muito sobre isso. E é muito triste, meus irmãos. É triste para o fiel, mas é triste para o padre. Quando você recebe alguém para confessar e você pergunta assim. Claro que a gente não é grosso e nem falta com a paciência para com o fiel. Mas que por dentro, meu filho, é para acabar com o dia do padre, é. A pessoa vem se confessar, você pergunta quanto tempo a pessoa não se confessa. Padre, tem 3 anos, tem 5 anos, tem 10 anos que eu não confesso. Que bom que você veio à confissão. Que bom que você sentiu esta falta. Eu digo para o penitente, quais são os seus pecados? A pessoa começa, peraí, pelo amor de Deus, haja santa paciência. A pessoa esse tempo todo sem confessar, nem se preparar para confessar, o sujeito se preparou. E outro, é um santo vivo, né? É um santo vivo. Porque 10 anos sem confessar. Você pergunta para a pessoa quais são os seus pecados e o chapa vai pensar o quê, meu filho? Você está carregado de pecado, 10 anos sem uma confissão? Aí a pessoa, é porque eu briguei com a minha mulher, eu falei um palavrão, eu tive um momento de raiva, é isso. Você sabe comer, né, padre? Eu falei, não sei comer, não sei como é que é. Você que vai me dizer como é que é. Meus irmãos, e isso está se repetindo. Pessoas que estão há anos sem confessar, aí vem confessar, eu tive uma raiva, aí eu falei um palavrãozinho, aí eu falei... As pessoas perderam a noção de pecado. Perderam a noção de pecado mortal. E perderam a noção do que o pecado mortal faz com a nossa alma. Nos afasta do céu, nos rouba a salvação. Então nós que somos cristãos católicos e que queremos viver a radicalidade do evangelho, ser católicos convictos e de verdade, a confissão é algo inerente à vida de todos nós e precisamos buscar sempre que necessário for. O que eu tenho visto hoje é uma polarização do sacramento. Uma polarização. O que é isso, padre? Tem 2 extremos. 2 extremos. O primeiro extremo, a pessoa espirra, tem que confessar. Qualquer coisa, vem a pessoa confessar. Se deixar, confessa todo dia. Um extremo. E tem o outro extremo, a pessoa que acha que nada é pecado. Não, confessar. Para que confessar? Eu não mato, eu não roubo. Você escutou pessoas falando isso? Não, tem pecado, eu não mato e não roubo. Vai confessar. Não, quem perdoa é Deus. As pessoas já têm as frases todas prontas. Então veja, esta polarização do sacramento, ela tira do sacramento a própria verdade ali inerente. Essa busca da confissão por pouca coisa e diariamente e de 2 em 2 dias, isso vai empobrecendo o sacramento porque vai viciando a consciência. Há uma confissão, mas não há uma mudança de vida. Não há uma mudança de rota, uma conversão. E também o outro lado, a pessoa está numa vida de perversão e nunca procura a confissão.
Então precisamos equilibrar o sacramento. E para entrar no nosso tema propriamente dito, vá ao Catecismo da Igreja, ou anote aí para você consultar depois, o parágrafo 1446, 1446. Então já abri um parênteses, gente, só um parênteses. Estava pregando em certo lugar, a pessoa disse: padre, eu gosto tanto de ouvir as suas pregações, o senhor usa muito catecismo. O problema é como assim? Não, porque a gente não vê ninguém usando catecismo hoje em dia. Quer dizer, foi um elogio, mas foi também uma preocupação. Como que ninguém está usando o catecismo hoje em dia? Como que os pregadores não estão usando o catecismo hoje em dia? Como que aqueles que são responsáveis pela salvação das almas não estão usando o catecismo hoje em dia? Elas estão falando o quê? Estão falando opinião. Estão passando uma doutrina criada para apaziguar, para agradar. Não, precisamos, sempre que possível, nas nossas pregações, formações, retiros, congressos, usar o catecismo da igreja, que é uma riqueza. É uma riqueza. É o depósito da fé que a igreja recebeu para guardá-lo. Nós somos guardiões desse depósito. O Santo Padre, o Papa, os bispos, os padres. Você que é fiel, guarde esse depósito junto a você, no seu coração. Doutrina não se muda. Doutrina não se muda. Apesar que hoje há um clamor, que eu não sei de onde vem esse clamor, as pessoas estão pedindo que se mude doutrina. Não, você pode mudar a aplicabilidade, a questão pastoral, mas doutrina, meu filho, ela é imutável. Jesus ontem, hoje e sempre, céus e terras passarão, as minhas palavras não passarão. Então precisamos conhecer o Evangelho e entender uma coisa. Os mais liberais aí vão cair da cadeira do que eu vou falar agora, mas vou dizê-lo. O Evangelho, ele é doutrinário. Todo evangelho que você lê, ali tem um ensinamento, ali tem uma doutrina. A doutrina da igreja é toda baseada na Sagrada Escritura, nos santos padres, e nós precisamos conhecer. Então o que está aqui no 1446? Leio. Cristo, não fui eu, não foi o seu bispo, não foi o Papa, foi Cristo. Cristo instituiu o sacramento da penitência para todos os membros pecadores de sua igreja. Antes de tudo, para aqueles que, depois do batismo, cometem pecado grave e, com isso, perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. É a eles que o sacramento da penitência oferece, olha que interessante, uma possibilidade de converter-se e de redobrar a graça da justificação. Os padres da igreja apresentam este sacramento como a segunda tábua de salvação, depois do naufrágio, que é a perda da graça. Quem escreveu isso foi Tertuliano. Então, meus irmãos, veja que aqui não é uma questão de eu posso, eu devo ou não confessar, eu preciso ou não confessar, eu acho. Não, aqui é sim. Nós precisamos da confissão. O Papa confessa, o bispo confessa, os padres confessam e você precisa se confessar. Acho muito bonito até hoje, porque vocês me conhecem, eu sou apaixonado com as coisas da igreja e apaixonado de ser padre. Eu acho tão bonito, tão tocante, é tocante, quando nós estamos com bispos, só padres, 90 padres, 100 padres, e tem a noite das confissões. Então nós vamos para a capela, tem um exame de consciência, ali tudo preparado para a gente pensar na nossa vida de padre. Aí o que está conduzindo a celebração vai dizer assim: vocês têm agora meia hora para confissão. Você vê todos os padres de pé e eles vão convidando uns aos outros. Você me atende em confissão? Ah, eu vou confessar com você, você me atende? O bispo levanta, procura um padre. Ou seja, nós nos confessamos. Nós nos confessamos. Eu tive uma alegria na Páscoa, na Quaresma,
deste ano, onde eu estava na igreja me preparando para a celebração das confissões, e sentou do meu lado o padre Pedro. Quem é o padre Pedro? Ele foi meu acólito quando eu cheguei como padre jovem na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Ele era um jovenzinho, ajudava lá, muito dedicado, arrumando as coisas do altar. E depois ele foi crescendo, a vocação foi florescendo e ele foi para o seminário. Se ordenou padre. E neste encontro, que é a confissão do clero da quaresma, ele estava do meu lado, aquele que era o meu acólito lá no início do meu ministério. Aí, sentado ali estava, sentado ele ficou, a gente conversou, deu umas risadinhas, né? Se o padre Cristo tem um casinho, né? Aí, pronto, começou a celebração, a gente ficou quieto. Aí, a hora que liberou os padres para a confissão, ele mesmo colocou a estola e falou comigo assim: desembucha. Ou seja, você vai confessar comigo. Olha que bonito, gente. Aquele que era um jovem, ajudando o altar, anos depois ordenado padre, eu tive a alegria de me confessar com ele. Terminando a confissão, ele me perdoou, ele pegou a estola e pôs no meu pescoço. Falou assim: agora eu vou confessar com você. E eu o atendi em confissão. Como é bonita a nossa igreja. Como que a doutrina da igreja nos leva para perto de Deus, nos faz sair deste mundo tão que passa, que deteriora, que ilude e nos eleva para as grandes verdades. Eu fiz questão de contar esse testemunho, porque talvez você tenha medo de confessar, você tenha vergonha de confessar, você tenha receio de confessar. Nós devemos ter vergonha de pecar. Nós temos que ter receio de perder a salvação. Olha como que o mal trabalha no nosso coração. Nós não temos vergonha de cometer o pecado, mas nós temos vergonha de procurar um padre para confessá-los. A vergonha deveria ser em pecar e não em ser perdoado. Olha como o mal trabalha no coração de muitas pessoas. Olha como o mal vai tirando a sacralidade da igreja. Você não precisa confessar. Confissão é invenção de padre, confissão é isso, confissão é aquilo. E gente dentro da igreja que não se confessa mais. Gente, pelo amor de Deus, vamos levar as coisas a sério. Vamos ser católicos de verdade. Jesus instituiu, eu acabei de ler para você, o sacramento da confissão, o pecado daqueles que vocês perdoarem. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem. Claro, o padre é um homem como você, mas fomos instituídos por um sacramento todo específico, o sacramento da ordem. E entre aquilo que é próprio do sacerdócio ministerial está o atendimento da confissão, o abraço misericordioso do Pai. Dito isso, quais são os passos para uma boa confissão? Vá anotando aí. Eu sei que muitos participam do Exército de São Miguel com seu caderno de anotação. Você tem o livro aí da quaresma, vai anotando nas orelhas. Aí o importante é que você veja quais os passos que nós vamos dar. Eu serei mais objetivo para a questão de tempo, mas se tivéssemos tempo, cada noite a gente poderia aprofundar num passo, mas nós vamos ver todos agora. Primeiro passo. Você quer fazer uma confissão bem feita? Eu quero, padre. Eu quero me confessar direitinho. Qual é o primeiro passo? O exame de consciência. Você não vá procurar um padre sem fazer um bom exame de consciência. Ô padre, mas onde que eu encontro um bom exame de consciência? Se você esperar um pouco, ano que vem eu vou lançar um livro que tem um exame de consciência. Mas você vá na internet, no próprio livro do Exército de São Miguel, coloca lá no papai Google, exame de consciência. Você verá vários. Pegue de um canal que você já conheça, um canal mais sério, e você verá que lá tem todas as perguntas que vão ajudar você a pensar na sua vida. Então, o exame de consciência é um encontro com você mesmo, à luz de Deus.
Você não vai encontrar com você do seu jeito. Você vai encontrar com você do jeito de Deus. E eu vou pesar o quê? Os mandamentos. Os 10 mandamentos de Moisés e os 5 mandamentos da igreja. É aí que se faz uma boa preparação para a confissão. Um exame de consciência. É necessário preparar-se para uma boa confissão e não ficar pensando na hora. Eu dei aqui o exemplo, né? A pessoa ajoelha. Outra coisa, gente, eu não estou entendendo. Eu não sei se eu estou assim fora do prumo, se eu que estou errado. Uma pessoa que está errada e ela vai pedir perdão, ela não vem sorrindo, não vem fazendo festa. O pessoal hoje vem para o confessionário. Ei, padre! Ei, padre Cristo! Falei, que festa que é essa, minha filha? Desde a festa para depois do perdão, você está vindo aí para uma confissão, fazendo festa, rindo, conversando, atendendo celular, tomando água, comendo biscoito. Que confusão! Nós precisamos ter uma atitude realmente de penitência. Quando eu vou procurar o padre, eu estou ali numa oração profunda, uma atitude de contrição, pensando nos meus pecados, arrependidos. Aí o padre, na hora da confissão, vai perguntar: meu filho, quais são os seus pecados? Espera aí, não, padre, me deu um branco aqui. Não, pelo amor de Deus, gente. Leve a coisa a sério. Você não vai pensar nos seus pecados no pé do padre, não. Você já vai com o seu exame de consciência pronto. Um bom exame de consciência. E para com essa do achismo. Ah, eu acho que é pecado. Eu acho que não é pecado. Ah, tal pecado o padre falou que é. Outro padre falou que não é. Minha vizinha falou que acha que é. Meu marido falou que tem certeza que é. Meu filho acha que não é. Não, não é assim que funciona, não. O que a palavra de Deus diz, o que a doutrina diz, o que o Senhor diz, o que é, é. O que não é, não é. Então se prepare para uma confissão e apresentar ao padre os pecados mortais arrependidos. Esta é a matéria da confissão. Quando você vai ao sacerdote para confessar, você leva a matéria da confissão. Padre, qual é a matéria da confissão? Qual é a matéria da Eucaristia? Pão e vinho. E o ministro validamente ordenado. Ali existe a Eucaristia. Você já viu na igreja o acólito ou coroinha que vai levando para o padre o pão e o vinho para o sacramento da Eucaristia? Você já viu isso? Aí na sua paróquia tem. Quando o penitente vai até o padre, ele traz a matéria da confissão. Qual é a matéria deste sacramento? Os pecados mortais arrependidos. Porque o padre vai te perguntar: você está arrependido desses pecados? Estou, padre, profundamente. Inclinai-vos para receber a absolvição. Se o padre te pergunta: você está arrependido dos seus pecados? Ah, não estou não. Pecadinho foi bom mesmo, viu? Até se apareceu, até eu repito. Olha, minha filha, olha, meu filho, você não pode receber o perdão. Para você receber o perdão, tem que ter o arrependimento. Então a matéria para uma boa confissão são os pecados mortais arrependidos. Aí eu passo já para o segundo ponto, que é o arrependimento em si. É um ato de vontade e não apenas um sentimento. Ah, eu tô sentindo que eu tô arrependido. Não, não é sentimento. É um ato de vontade. O pecado não é subjetivo. Ou seja, aquilo que é pecado não é o que você acha que é pecado, mas é o que Deus revelou que é pecado. O pecado não é apenas aquilo que eu acho. Eu já atendi pessoas que vão dizer: ah, padre, isso aqui eu faço, mas eu não acho que é pecado. Não, mas o que você acha não vai influir na confissão. É o que Deus pensa a respeito. O pecado não é subjetivo. Pecado é o que Deus disse que é pecado. Se Deus disse que é pecado, é pecado. E ninguém pode dizer que não é. Quando eu falo ninguém, eu não vou dizer nome de ninguém aqui, mas é ninguém. Ninguém tem autoridade para dizer que não é pecado ou que Deus disse que é pecado.
E o nosso olhar está nos 10 mandamentos que o Catecismo da Igreja trabalha um por um. Eu penso que um bom exame de consciência, ele passa pelo catecismo. O exame de consciência que eu elaborei a partir do catecismo, fui lendo mandamento e fazendo perguntas. A igreja me fala o que é o pecado, qual é o pecado de cada mandamento. Arrependimento, meus irmãos, não é complexo de culpa. Remorso, isso quem coloca no seu coração é o diabo. Arrependimento é a volta para Deus. É a tomada de consciência que nós ofendemos a Deus e estamos mal por causa disso. Arrependimento não é complexo de culpa e remorso. Isso não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é a conversão, é a volta para Deus. Ofendi a Deus e por amor a Deus me arrependo de tê-lo ofendido. Então precisamos rezar. Quando você for se confessar, reze antes e diga: Senhor, dai-me a graça de um verdadeiro arrependimento. Aqui eu já passo para o terceiro passo. O primeiro é o exame de consciência, certinho? O segundo, o arrependimento. Vamos para o terceiro, que é a confissão. Poucas coisas na vida são tão importantes como saber se confessar. E quem é que tem que ensinar o povo a confessar? Nós. Aqui, meu filho, não há desculpa. Não há desculpa. Quem ensina penitente a confessar é padre. Então nós que somos os confessores, precisamos ensinar o nosso rebanho, as nossas ovelhinhas, os nossos fiéis, a se confessarem bem. Claro que eu não vou humilhar ninguém no confessionário, isso não se faz. Mas eu tenho alguns exames de consciência na minha pasta. Quando a pessoa vem se confessar, eu vejo que a pessoa está perdida, está assim, não sabe para onde está, para onde vai. Eu falo: filho, me desculpe aqui, eu estou notando que você não está pronto para uma boa confissão. Eu vou te passar aqui um exame de consciência, vou te abençoar, não vou te absolver, mas vou te dar uma bênção. Vai para sua casa, faz o exame de consciência e volta. Escreve num papelzinho para não esquecer. Tudo vai terminar bem. Meus irmãos, quando a pessoa volta uma semana depois, mudou totalmente a confissão. Que qualidade de confissão, que maravilha. As pessoas abrindo o coração e ali reconhecendo-se realmente pecadores. E muitos dizem: padre, eu nem sabia que isso era pecado. Eu nem sabia que eu vivia em pecado. Nesse caso, o catecismo vai ensinar, eu não vou entrar aqui que nós não temos tempo para isso. Neste caso, a pessoa nem cometeu o pecado mortal, né? Porque o pecado, a pessoa precisa saber, ela precisa querer, ela precisa fazer. E tem gente que não sabe que aquilo é pecado, então cabe a nós essa instrução. Cuidado, meus irmãos, com a polarização. Já falei um pouco, mas vale a pena voltar, porque no ato da confissão nós vemos muito isso. Na cabeça de algumas pessoas tudo é pecado, e na cabeça de outras nada é pecado. Nenhum dos dois funciona. Nenhum dos dois funciona. Nós precisamos ir à palavra de Deus e entender quais são os pecados mortais e aquilo que Deus disse que é pecado e aquilo que verdadeiramente não é pecado. Então fuja da polarização. Ah, padre, tudo é pecado. Não, não é. Nada é pecado. Tem muito pecado aí. Então essa polarização, ela estraga, se posso usar essa palavra, ela tira o brilho do sacramento da confissão. Se apresente para confessar como perante o tribunal da misericórdia de Deus. Quando eu vou me confessar, ali está o tribunal e eu sou culpado. Eu não entro para a confissão como inocente, eu entro para a confissão como culpado. É um tribunal, mas é o tribunal da misericórdia de Deus. Confissão, meus irmãos, não é um desabafo.
Eu já escutei isso muito em confissão. Não, padre, então deixa eu falar uma coisa para o senhor. Tem umas coisas aqui me incomodando. Porque o meu marido está assim. Porque o meu filho está assim. No meu trabalho. Você vê que a pessoa não está ali para confessar. Eu fico olhando e falo, meu Deus, que malabarismo eu vou ter que fazer nisso aqui. Eu não estou vendo pecado nenhum ainda. O que ela está falando? E a pessoa fala. Assim, nossa, até agora não veio pecado nenhum. Ela falou do marido, reclamou do filho, falou do trabalho, falou de economia, falou de comida, falou do pet. E até agora o pecado não veio um. Misericórdia. O que essa mulher está fazendo aqui, meu pai? Você entende isso? Por que que isso acontece? Porque a pessoa confunde. Atenção o que eu vou dizer. Tem muita gente que confunde padre com psicólogo de graça. A verdade é essa. A pessoa está procurando um confessionário, não é porque ela está arrependida, ela quer mudar de vida. Ela quer ali um afago, ela quer ali um abraço, ela quer ali uma palavra. Não é uma confissão, isso é outra coisa. Direção espiritual, acompanhamento de padre. A confissão é a acusação do pecado em si. O pecado em si. Dizer o pecado cometido de forma específica e não genérica. Ajude o padre na confissão. Qual é o seu pecado, minha filha? Padre, eu pequei contra a castidade. O que você quer dizer com isso? Tem 1000 pecados contra a castidade. Então seja específico. Você não precisa contar a história do pecado. Poupe o padre desses detalhes aí. Nós não queremos saber. A pessoa vai confessar, padre, porque no sábado eu fui no sítio, estava muito calor, e no sítio tinha uma cervejinha, tinha um churrasquinho, aí ela vai falar onde comprou a cerveja, a marca do açougue, aí tinha uma piscina e estava muito calor, aí eu comecei a nadar, meu namorado não estava, veio um outro rapaz, eu comecei a me afogar, ele fez respiração boca a boca ali. Eu falei, minha filha, para de contar história, não me interessa. Essas histórias aí não se conta. Você vai fazer a acusação do pecado. Não fique contando a história do pecado todo para o padre, que a sua confissão vai ficar mais de 1 hora. E não é essa a matéria. Então seja específico. Exemplo, padre, eu pequei contra a castidade. A pergunta é, você é uma pessoa solteira ou casada? O seu pecado contra a castidade foi com uma pessoa solteira ou casada? Foi pessoa de sexo diferente ou o mesmo sexo que você? Não é o mesmo pecado. Então, há agravantes. Por isso que nós precisamos confessar de forma específica e não genérica. Padre, eu furtei. Não, olha, padre, eu furtei um relógio, eu furtei um carro, eu peguei, foi isso. A confissão é realmente um ato de se humilhar na presença de Deus, apresentando de forma específica o pecado. Não precisa contar a história, já disse isso aqui. E por último, confissão é igual a acusação e não justificativa. Muitas pessoas, quando vão se confessar, ao invés de se confessarem, elas ficam se justificando. Padre, eu pequei por causa disso, eu fiz isso por causa daquilo. Então eu vou arrumar uma desculpa ou arrumar um culpado. Não. Você vai assumir e confessar. Primeiro ponto, exame de consciência. Segundo, o arrependimento. Terceiro, a confissão. Quarto, o propósito. Antes de você ir para a confissão, vá com firme propósito de se emendar, de realmente odiar o pecado e não voltar a pecar. Quando se ofende quem se ama, quando você ofende quem você ama, só há uma coisa a fazer, é você procurar a pessoa e falar, olha, me desculpe, me perdoe, e eu prometo nunca mais fazer isso. Se você vai conseguir ou não vai, é outra história. Mas você deseja nunca mais cometer aquele ato. Propósito, atentos, não é cálculo de probabilidade, mas é um ato de vontade.
Ah, padre, porque eu estou vendo a minha vida, eu estou confessando esse pecado aqui, eu nem sei como vai ser, porque eu acho que eu vou cometer de novo. Não! Não vá para a confissão assim. A sua vontade é essa: nunca mais eu vou pecar. Ô padre, mas eu vou pecar. Isso é outra coisa. Eu estou falando da sua vontade. Eu estou falando daquilo que está dentro de você. Eu odeio o pecado e eu não vou mais pecar. Claro que pela nossa condição humana, nós vamos cair de novo. Mas a nossa vontade é de nunca mais ofender a Deus. Hoje, estão até adocicando aqui o ato de contrição, né? Porque até pouco tempo a pessoa rezava: meu Deus, prometo com a vossa graça nunca mais pecar. A pessoa tinha um propósito, ela não queria pecar. Hoje em dia, me ajude, né? Aí, olha como que está hoje. Meu Deus, prometo com a vossa graça esforçar-me para ser bom. Não é que não está certo e não é bonito, mas eu penso que o arrependimento ele vai além. Ele vai além. Imagina, você que é filho, ter uma discussão com o seu pai, você vai dar um soco na cara do seu pai. Seu pai cai lá de perna pro ar, cai na mesa, quebra a mesa, aquela confusão na sua casa. Foi um momento de ódio que você teve. Aí no outro dia você procura o seu pai. Pai, perdão. Perdão, meu pai. Aí o seu pai falou assim: eu te perdoo, meu filho, mas você promete que não vai fazer isso mais não? Aí você olha para o seu pai: ó pai, eu com a sua ajuda, eu vou me esforçar para ser bom. Que me esforçar para ser bom? Você tem que falar para o seu pai: pai, eu prometo nunca mais fazer isso. Eu prometo nunca mais te encostar o dedo, meu pai. Então olha como quebrando. Ah, meu pai, eu te dei um soco na cara, mas eu vou me esforçar para ser bom. Não. Eu prometo nunca mais fazer isso. Se aconteceu, se não aconteceu, isso é outra história. A vontade é essa. A vontade é essa. Então o arrependimento verdadeiro, ele traz consigo o nunca mais. O nunca mais. Precisamos de um propósito firme. Um propósito firme. Por falta de propósito firme, a pessoa volta com facilidade para o mesmo pecado. Eu não vou dizer claro onde foi nem o nome da pessoa, mas por essa luz que me ilumina, o que eu vou dizer para você é verdade. Num mutirão de confissões, chegou para se confessar comigo um rapaz. E o rapaz disse assim: Padre Christian, que alegria eu poder me confessar novamente com o Senhor. Aí eu olhei para ele, não conhecia o rapaz, disse: mas qual foi a última vez que você se confessou comigo? Falou: padre, o senhor não lembra? Aí ele ficou triste. Falei: meu filho, não lembra? Foi na quaresma do ano passado. Falei: perfeitamente. Mas por que você ficou triste que eu não me lembrei de você? Falei: padre, porque se você tivesse lembrado de mim, a minha confissão era muito rápida. Falei: por quê? Diminuiu o pecado? Não, eu só ia falar para o senhor assim: é a mesma coisa do ano passado. Eu fiquei triste, porque um ano depois daquela confissão, o rapaz não melhorou nada. O rapaz não venceu pecado nenhum. Ele não arrependeu de quase nada. Ele voltou tudo do mesmo jeito. Padre, que pena que o senhor não lembra de mim. A confissão é a mesma do ano passado. O que faltou aí? Um firme propósito. Nós devemos ter propósito de conversão e clamar ao Espírito Santo que firme em nós este propósito. Não é apenas a sua força, não é apenas a sua vontade, não é apenas o seu querer, mas é a vontade de Deus, é o querer de Deus, é o agir de Deus na sua vida. Então tenha um firme propósito na sua confissão. Exame de consciência, arrependimento, confissão, propósito. Temos agora a penitência. A penitência.
Quem está realmente arrependido do pecado cometido, busca a reparação. Porque senão é muito fácil, né, gente? Eu entro no banco, assalto o banco, roubo 1 milhão, escondo o dinheiro, procuro o padre. Padre, eu estou arrependido, eu roubei 1 milhão. Ô, meu filho, eu vou te abençoar dos seus pecados. Você está perdoado, amém. Aí eu vou pegar 1 milhão e vou viajar para as Bahamas. Mas que arrependimento que é esse? Hã? Amém? As irmãs estão aqui rindo, mas é uma verdade. E as pessoas fazem isso. Meus irmãos, a boa confissão, ela requer reparação. Procurar a pessoa, tentar refazer o estrago, tentar se reconciliar com o outro. E aqui o padre, ele vai, de acordo com a confissão que ele ouviu, aplicar uma justa penitência. Nem todo pecado é possível a reparação. O que é possível a reparação, faça. O que não é possível, aí o padre vai passar uma penitência. Uma penitência. Agora, gente, aqui para nós, só nós aqui, só nós do Exército de São Miguel. Tem penitência que não é penitência, tá bom? Olha, meu filho, já que você se confessou, a sua penitência é ir à missa 4 domingos. Que penitência que é essa? Isso é um prazer, isso é obrigação de todo católico, ir à missa. Ah, como você pecou, a sua penitência é rezar 1 terço. Mas que penitência que é essa? O terço a gente reza diariamente. Então a penitência, ela vai colocar o fiel, mostrando que ele está realmente arrependido. Durante alguns séculos, a igreja não perdoava o penitente, não. Você ia se confessar, o padre ouvia a confissão, dava a penitência, você ia cumprir a penitência, e depois da penitência cumprida, você voltava. Padre, eu sou aquele que me confessei, eu cumpri a minha penitência. Então agora você vai receber o perdão. A igreja é generosa, a igreja é mãe. Então hoje mudou. O padre te perdoa sem você ter cumprido a penitência. Mas o padre acredita que você vai cumpri-la. Então fique atento na sua confissão. Qual é a penitência que o padre vai te passar? Talvez uma obra de caridade, uma reparação, uma visita, uma ajuda. E por último, meus irmãos, que o nosso tempo já terminou, é só uma observação. A questão da absolvição válida. Meus irmãos, eu não quero aqui gerar polêmica, mas a Bíblia diz: quem achou um amigo, descobriu um tesouro. Não está lá, irmã? Mas eu vou parafrasear. Quem descobrir um bom confessor, descobriu um tesouro. Se você descobriu um bom confessor, segura este padre. Ele vai te levar para o céu. Ele vai te apontar o caminho da eternidade. Porque infelizmente, nós precisamos administrar os sacramentos como a igreja assim o quis. E existe a fórmula do perdão. Deus eterno e todo-poderoso, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, reconciliaste o homem consigo e enviaste o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Essa fórmula tem que ter. Eu te absolvo. O que está havendo hoje? Eu não estou falando do mal dos meus colegas, mas eu atendo gente. E eu tenho que pregar isso aqui. As pessoas vão se confessar, fala, a pessoa fica assim, ó. Aí a pessoa terminou. Terminei, padre. Que Deus te perdoe. Próximo. Isso não é confissão. Isso não é confissão. Aí não houve absolvição. Qualquer pessoa pode ser para o outro, olha, que Deus te perdoe, que Deus... Não, o padre, essa fórmula tem que ter, pelo menos isso. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma canônica da absolvição. Meus irmãos, é claro, vocês conhecem que o Padre Christian fala pouco, né? Se tivéssemos uma semana de formação, este tema poderia cada noite vir um pedaço da confissão. Mas aqui nós fizemos um pacote só e passei tudo para você, os passos de uma confissão bem feita.
E a confissão bem feita não depende só do sacerdote, depende primeiro do penitente. Vá preparado, vá arrependido, leve uma listinha para você não esquecer de nada. Fale aquilo que está no seu coração verdadeiramente, faça um reto propósito, cumpra a penitência e receba o perdão. Que o Senhor nos ajude e continue abençoando o exército de São Miguel a procurar as coisas do céu. E só entra no céu aquele que não tem pecado. Por isso precisamos já na terra buscar a eternidade com uma sincera e reta confissão. Não tenha vergonha de se confessar. Se você quiser ter alguma vergonha, tenha vergonha de pecar e não de procurar o abraço misericordioso do Pai. Que assim seja. Amém. Amém.